Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que ser sincero com você mesmo. Você tem essa tabela aqui de dados, onde nós temos duas séries de dados. E aí você quer colocar esses dados em um gráfico de dispersão, para poder mostrar como a diferença, como é o comportamento desses dados aqui, tá bom? E aí, o máximo que você consegue fazer é isso aqui. Bem, eu acho que esse tipo de gráfico aqui, seja lá seu chefe, seu professor, seu cliente, o que quer que seja, acho que eles não iam dar muita atenção aos seus resultados, aos seus dados, não é verdade? Agora, imaginem esses mesmos dados serem apresentados dessa maneira. Bem diferente, não é? Então, fica comigo nesse vídeo após a vinheta que eu vou te mostrar como fazer um gráfico desse, do zero até esse nível aqui, que vai fazer as pessoas darem atenção ao seu trabalho. Bem, a primeira coisa que nós temos que ter em mente quando vamos fazer um gráfico é entender um pouco os nossos dados, né? Os dados que serão plotados nesse gráfico. Aqui nós temos uma tabela, tá bom? Com duas séries de dados, né? Onde a gente pode observar que nós temos aqui a capacidade calorífica, a pressão constante versus a temperatura, tá bom? Então, a capacidade calorífica, que aqui vamos chamar de CP, e a temperatura, que vamos chamar de T. A capacidade calorífica vai ser representada pelo eixo Y, né? Vai ser a variável dependente, e a temperatura, o eixo X, a variável independente. Então, como a gente pode observar, nós temos duas séries, tá bom? Aqui da capacidade calorífica para o hidrogênio e a capacidade calorífica para o nitrogênio. E nós queremos fazer um gráfico que essas duas séries de dados estejam no mesmo gráfico. Tem muita gente que não consegue fazer isso, né? E formatar o gráfico como mostrado no início do vídeo. Então, fique bem atento, que nesse vídeo você vai sair dele ao final do vídeo sabendo todos esses detalhes, tá bom? Então, a gente já observou aqui, nessa aula, o gráfico que a gente vai analisar para esse tipo de comportamento aqui, para esse tipo de situação, é o gráfico de dispersão, que ele é justamente utilizado para representar, né, relações entre uma variável dependente e uma variável independente. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui inserir, tá bom? E bem aqui nós temos um grupo, ó, chamado de gráficos. E o gráfico de dispersão é esse aqui, ó. Nesse pontinho aqui, tá bom? Onde nós temos vários tipos de gráfico de dispersão, tá certo? Aqui o gráfico de dispersão apenas com pontos, né? Com formas geométricas, enfim. Gráfico de dispersão com um marcador e linhas, tá bom? Só linhas suaves, marcadores e linhas retas, tá bom? E só linhas retas. Então isso vai depender muito do tipo de gráfico, do tipo de dado que você tem. No nosso caso, né, independentemente do tipo que a gente utilizar, a gente também pode formatar o gráfico posteriormente, tá bom? Então, o primeiro erro que as pessoas costumam fazer quando vão plotar um gráfico no Excel é fazer o seguinte: seleciona toda a base de dados, vai lá em inserir, na guia inserir, aqui no grupo gráficos, e seleciona dispersão. E aí aparece tudo aqui. Notem que o Excel entendeu que há 3 séries de dados. Isso por quê? O que é uma série de dados, primeiramente? Uma série de dados é uma relação, né, um conjunto de X e Y, tá bom? Aqui o Excel entendeu que há a série H2CP, que é essa daqui, né? A série N2T, tá bom? T Kelvin, certo? E N2CP, que é essa daqui. Ou seja, ele está entendendo que a primeira coluna é o eixo X e as outras colunas são eixos Y, né? Então a primeira série é formada por isso, né? A segunda série é formada por isso e a terceira série é formada por isso. Então esse aqui é o primeiro erro que acontece, né, com a maioria das pessoas. E aí nós temos que organizar a série de dados. Como é que a gente faz isso? Tem duas maneiras, na verdade. A gente pode colocar uma a uma ou vir aqui no botão direito e clicar em selecionar dados. E aí a gente pode vir aqui nessa segunda série, que não é a série que a gente quer, né? E remover, tá bom? Na verdade, a gente só tem duas séries de dados. O calor específico do hidrogênio e o calor específico do nitrogênio. Se vocês observarem, né, os dados aqui, eles são muito parecidos, né? Na verdade, eles são iguais, os dados de temperatura para ambas
parâmetros dos componentes. Mas pode ser que sejam diferentes. E aí é importante colocar o valor correto, né? Selecionar o intervalo correto. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui simbolizar aqui pelo hidrogênio. Venho aqui, seleciono a série do hidrogênio. Coloco em editar. E aqui vocês podem observar que tem aqui nome da série. Aqui automaticamente ele está pegando, né, a série B2, o intervalo B2, B3, tá bom? Que é isso aqui. Aqui B2, B3, tá certo? Mas a gente vai colocar, a gente vai nomear aqui como, botar assim, hidrogênio. E aí, valores de X da série. Como é que a gente faz? Clicou lá e seleciona o intervalo, que é toda essa coluna aqui. Ok. Valores de Y da série. Também seleciona esse intervalo. Ok. Então a série hidrogênio resolvida. Já foi inserida, os dados já foram inseridos. Agora vamos inserir a série nitrogênio, né? CP do nitrogênio. Então eu vou primeiro nomear aqui, botar o nome da série, que também pode ser um intervalo. A gente pode clicar em algum intervalo, por exemplo. Aqui, posso vir aqui, colocar esse intervalo aqui, que o nome é nitrogênio também, tá? Mas vamos colocar aqui o nome N2, certo? Vou lá em X, ó, observem que aqui o Excel está pegando o X, que é o do hidrogênio. Numericamente é a mesma coisa, o X do hidrogênio e o X do nitrogênio, mas vamos pegar a série adequada para quando vocês tiverem alguns dados que forem diferentes, né, os valores de X. Então vamos lá, pegar a temperatura do nitrogênio e o calor específico do nitrogênio. Ok, então os dados foram inseridos corretamente, tá bom? Observem que a gente tem aqui, né, os dois dados inseridos. Não vou atentar para os outros detalhes que tem nessa janela aqui, porque nós temos muita coisa para mostrar nesse vídeo. Vamos primeiramente focar no essencial, né, para você fazer o gráfico conforme aquele que eu apresentei. Tudo bem? E aí vocês observam que quando a gente clica no gráfico, aparece esses ícones aqui. Esse ícone ele faz a referência aos elementos do gráfico. O segundo ícone, as cores do gráfico, formatação, e aqui aos dados, né? Que é acabar filtrando os dados que eu quero que apareça aqui, por exemplo, no gráfico. Eu posso selecionar só o hidrogênio ou nenhum dos dois, né? Selecionar tudo e aplicar, que é isso aqui que eu quero. Vamos para os elementos do gráfico, tá bom? Eixos. Observem que os eixos que eu tenho aqui, ó, eu posso tirar e posso colocar os eixos no meu gráfico. E quando eu clico nessa setinha aqui, né, pode aparecer aqui o eixo horizontal e principal, né, o horizontal principal, vertical principal, tá bom? E eu posso retirar e colocar. E eu posso vir aqui em mais opções. E aí vai aparecer esse menuzinho aqui, que eu posso modificar ele de local. Vou colocar aqui para esse outro lado, para a minha imagem não ficar atrapalhando o vídeo, tá bom? E aí nós podemos fazer aqui alguns ajustes muito interessantes, como por exemplo, estou aqui no eixo. Nesse ícone aqui, ó, eu posso mexer, né? Eu posso alterar a numeração e a formatação desses números do eixo Y. Então eu vou lá, por exemplo, eu quero que meu gráfico fique comece, né? O meu primeiro valor aqui é em torno de 28, então eu quero que ele comece do 25, por exemplo, tá bom? Quero também aqui limites, né? Que é a unidade principal, né? O passo que vai ser dado o passo que vai ser apresentado aqui, né? Por exemplo, começa aqui no 25, então se eu colocar de 2 em 2, vai ficar 25, 27, 29, etc. Eu vou deixar aqui para ir de 25 até 40, tá bom? E passo principal pode ser 5. Vamos deixar 2 mesmo, então. 2, 2,5. Pronto, 2,5 ficou bacana, tá bom? Notem que aqui eu colocar essa quantidade de números decimais aqui não vai alterar muita coisa no nosso na apresentação do gráfico, né? Se eu deixar essa quantidade muito larga, uma quantidade muito grande de casas decimais, isso aqui vai apenas poluir nossos dados. Então a gente pode diminuir essas casas decimais. Como é que a gente faz isso? Aqui nós estamos em opções de eixo, tá bom? Vamos lá em número. Cliquei aqui em número. Aqui é a categoria que esse número é, né? Então aqui eu tenho vários tipos, ó, das variáveis, tá bom? Deixa como número mesmo. E eu quero que tenha apenas uma casa
decimal, já que eu coloquei um incremento de 2,5 e 2,5, tá certo? Além disso, eu posso colocar aqui para separar milhar, que não é o caso, né? Posso colocar formatação, vincular a fonte e tudo mais. Como eu disse, não dá para a gente, nesse único vídeo, fazer todos os detalhes de gráfico. Isso daí vai ficar para outros momentos. Tudo bem. Inserir aqui a formatação do número. Ok. Temos aqui rótulos também, que nós podemos alterar onde é que vão ficar os números, né? Tá bom? Vão ficar o eixo, né, a esses algarismos. Então, vamos deixar aqui como de costume, próximo ao eixo. Aqui, ok, para o que a gente está querendo fazer já é o suficiente, por enquanto. Vamos lá, no eixo horizontal, basta a gente pode fazer de duas maneiras aqui, clicando aqui no eixo horizontal ou alterando aqui nessa opções de eixo aqui. A gente pode alterar o eixo horizontal ou o eixo vertical. Indo no eixo vertical, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos colocar para começar de 200, tá bom? Até 2000, ok? E variando de 200 e 200, tudo bem. Com uma unidade secundária de 40. Essa unidade secundária é porque a gente pode colocar escalas entre as unidades principais, tá bom? Que também não vamos atentar aqui agora. Eu quero fazer você que sair do zero para fazer um gráfico bonito como aquele. Esse é o nosso principal objetivo, que para esse vídeo ficar suficientemente curto, nós temos que pular algumas etapas. Então, vou lá, seleciono número, tá bom? E aqui não vai influir muito eu ter casas decimais, então posso deixar com 0 casas decimais. Observem que o gráfico ele fica menos poluído dessa maneira. Tudo bem, já organizei aqui a escala dos meus números, né, dos meus algarismos. O gráfico já começa a ficar com uma visão melhor. Agora vamos para outros elementos do gráfico. Vamos aqui em título dos eixos, que é muito importante. Esse eixo aqui, CP, né, calor específico, a pressão constante. Unidade, Joule por mol Kelvin. Ok, e esse eixo aqui, o eixo X, é a temperatura em Kelvin. Até aí, tudo beleza. Vamos agora inserir o título do gráfico. Então vamos colocar aqui CP versus T, tá bom? Aí o título fica a critério de cada um. Rótulos de dados, é se eu quiser apresentar os dados, né, os valores de cada um dos dados, tá bom? Mas a gente vai retirar aqui. Barra de erros também posso inserir, mas também não é o caso. Linhas de grade, para esse caso, o que são as linhas de grade? É isso daqui, ó. São essas linhas que elas são utilizadas geralmente quando tem dados, né, muito específicos, elas ajudam a ler aqueles dados no ponto certo, né, no valor correto, tá bom? Para o nosso caso aqui, a gente vai retirar essas linhas, mas elas também podem ser formatadas, aumentar a espessura, mudar a cor, tudo isso, tá bom? Retirar linhas de grade e aí o gráfico ficou bem mais limpo, não é verdade? Vamos agora em legenda. A legenda aqui é importante, ó. A legenda, nós já temos a legenda aqui, representando para o hidrogênio e para o nitrogênio. Mas eu preciso fazer um detalhe aqui na legenda, ó. Venho aqui em legenda, posso tirar ou inserir, tá bom? E aí eu escolho o local que a legenda fica, então pode ficar à direita, superior, à esquerda, tá bom? Mas um detalhe que é importante da legenda para a gente colocar é o seguinte, ó. Desmarcar essa opção aqui pode ser interessante porque mostrar a legenda sem sobrepor o gráfico. Ela está marcada assim, então a legenda não dá para ficar em cima do gráfico. Só que tem muitas vezes que fica interessante colocar a legenda dentro do gráfico. Então a gente pode pegar a legenda e colocar aqui, por exemplo, no cantinho do gráfico. Beleza? Bacana, né? Vamos adiante. Já selecionamos tudo. Linha de tendência vai ser para um outro vídeo, quando a gente for falar de regressão de dados utilizando gráficos, tá bom? Vamos agora para a formatação. Formatação, a gente pode já escolher aqui alguns estilos de gráficos, né? Como a gente pode observar aqui em estilo. Lembrando que tudo isso também pode ser obtido aqui, quando a gente clica no gráfico, né? Aqui em design do gráfico, ó, tudo isso pode ser feito aqui, tá certo? Aqui em cima, nas guias. E aí também posso alterar a cor. Aqui já tem algumas paletas de cores que a gente pode utilizar, né? Pode ficar interessante, vai depender aí do seu gosto. Mas eu quero mostrar como é que a gente faz isso em uma, de cor em cor, de elemento a elemento, para ficar bem nítido para você como a gente faz o gráfico do zero. Tudo bem?
Até aí, beleza. Aqui são os dados, já falei. E aí vamos pintar, vamos deixar esse gráfico um pouquinho mais bonito, tá certo? Então, botão direito, vamos lá em formatar a área de plotagem. A área de plotagem é o quê? É o gráfico completo. Eu posso preencher esse gráfico aqui, essa área de plotagem, da cor que eu quiser. Posso colocar até mesmo uma imagem aqui, como a gente pode observar aqui, tá certo? Mas, aqui para o nosso caso, vamos deixar sem preenchimento. Por que que essa alternativa aqui é interessante? Vamos deixar sem preenchimento e sem borda. Porque aqui também a gente pode alterar a borda, ó, colocar a borda que for, tá vendo? Ó, no gráfico. Tanto mexer na cor da borda, na espessura, né? No tipo de borda também, que a gente quiser. O tipo de traço da borda. A gente pode fazer o que quiser aqui. Mas minha sugestão é utilizar sempre que, salvo quando for um caso muito específico, utilizar tanto sem preenchimento como sem linha. Por quê? Porque isso vai dar espaço para você em sua planilha. Porque observe que a gente pode pegar esse gráfico aqui e colocar ele bem próximo à tabela de dados. Observa? Se a gente tivesse colocado uma borda aqui, por exemplo, ou um preenchimento sólido, já não daria, né? Até mesmo se fosse branco, ó. A gente poderia ir aqui, né, sobrepor a tabela. Então deixa sem preenchimento. Isso aqui você ganha muito espaço com isso no seu dashboard, na sua planilha. Beleza? Então vamos agora selecionar aqui a área de plotagem, né? Lembrando que aqui é a área do gráfico, isso aqui tudo, tá bom? E aqui, quando eu clico aqui em cima do gráfico propriamente dito, eu tenho a área de plotagem. E aí eu também posso lá inserir as bordas. Vou colocar aqui bordas linha sólida, tá bom? Vou colocar na cor preta e botar uma largura aqui um pouquinho maior para ficar mais bacaninha, tá bom? Então também posso mexer aqui nos traços e outros detalhes. Vamos aqui, observe que aconteceu o seguinte, ó. Aqui no eixo Y ficou aqui um pouquinho cinza, né, com preto, porque eu não alterei não formatei, né, não mudei a cor do eixo Y. Então clico lá no eixo Y, vou lá, posso colocar preenchimento também, se eu quiser. Observe aqui, né, mas eu não quero colocar, deixar aqui sem preenchimento, mas eu quero alterar a cor e a espessura do meu eixo, tá bom? Vou aqui no eixo X e faço a mesma coisa. Opa, eu estou aqui bem em cima do menu, tá bom? Então, para recapitular, vou aqui no eixo Y, seleciono e venho aqui e altero largura, posso alterar a cor do meu eixo. Da mesma forma para o eixo X, vou lá, altero a cor e posso alterar também a largura, colocar outros traços, o que você achar mais interessante. Tá ok? Vamos lá para outro detalhe que nós podemos observar aqui no eixo. Observem que a gente tem aqui essas marcas de escala, ó, que são esses tracinhos aqui em cada algarismo, tá bom? Então eu posso colocar essa marca tanto para dentro como para fora, ou as duas coisas, né, para dentro e para fora, que é esse tipo aqui de cruz. E posso colocar as marcas secundárias, que é aquilo que eu falei, daquelas unidades, né, unidade principal, aqui nas opções de eixo, né, unidade principal e unidade secundária. Mas para o caso aqui do nosso gráfico, acho tranquilo a gente não utilizar nenhuma marca, certo? Ou pelo menos uma marca do tipo cruz, acho que já é o suficiente. Vamos lá. Pronto. Ok, agora vamos pintar o nosso gráfico, né? Como é que a gente faz isso? Ó, todo elemento do gráfico, ele pode ser acessado, esse menu do gráfico pode ser acessado, né, de formatação, clicando em cima do elemento. Então, do jeito que está aqui, eu estou clicando na área de plotagem, né, na área do gráfico, quer dizer. Aqui em cima eu estou criando na área de plotagem, onde os dados estão plotados. Quando eu clico em cima da série, eu posso formatar a série, tá bom? Então aqui eu cliquei na série. Observe que aqui a gente pode vir em linha de preenchimento. E aí eu posso formatar tanto a linha, né? Aqui no caso está sem linha, como posso formatar o marcador, que é essa forminha geométrica aqui, essa bolinha no caso.
Então vamos lá, linha. Para a gente deixar consistente aqui, eu estou no nitrogênio, né? Vamos deixar aqui na cor azul. Então vou lá, cor azul, tá certo? Vou deixar aqui 1,5 mesmo, ok? Também poderia mudar o traço, posso mudar muita coisa, mas eu vou deixar assim, sólido mesmo, tá certo? Vamos lá no marcador, e aí a opção de marcador eu posso tirar o marcador, se eu quiser, ou posso colocar de outra forma também, por exemplo, um quadrado, um triângulo, um X, qualquer coisa. Eu vou deixar aqui a bolinha e vou aumentar um pouquinho. E também, né, vou mudar aqui a borda da bolinha e também o preenchimento da bolinha. Ó. A gente pode vir aqui e fizemos como estávamos planejando, tá bom? Vamos lá agora na série do hidrogênio, repetindo. Coloque interno, vou aumentar aqui o marcador, preenchimento do marcador sólido, vou colocar vermelho escuro, certo? A borda também vermelho escuro e a linha também vermelho escuro, ok? Então aqui nosso gráfico está começando a ganhar um pouco mais de forma, deixar aqui a legenda dentro do gráfico, conforme eu já havia comentado. Né? E aí a gente pode aumentar o gráfico aqui como a gente quiser. Então outra coisa que a gente também pode fazer aqui no gráfico é alterar as fontes, né? Tanto do título como dos eixos do gráfico, tá bom? E dos números. Então a gente pode vir aqui, selecionar aqui o título do gráfico, vai lá como formata qualquer célula, seleciona, por exemplo, aqui para tirar do negrito, colocar do negrito, alterar a cor, né? Como a gente pode observar aqui, também pode alterar a fonte se a gente quiser, tá certo? Aí vamos deixar aqui essa fonte aqui mesmo. Aqui, ok. Vamos alterar aqui a cor do eixo. E aí também a gente pode fazer de uma vez, como? Selecionando, clicando aqui todo o gráfico e clicando no negrito, por exemplo, e aqui na cor preta, tá ok? E aí a gente pode diminuir, por exemplo, aqui os algarismos, certo? Caso você ache pertinente, tá bom? E aqui está o nosso gráfico. Tá ok, pessoal? Eu espero que tenha ajudado com esse vídeo. Isso aqui é um vídeo, mais uma vez, é um vídeo para quem tem um conhecimento muito básico, mas mesmo quem tem um conhecimento um pouco mais avançado, com certeza aprendeu coisa interessante neste vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo com os colegas que possam se interessar pelo assunto. Muito obrigado e até a próxima.